No mês de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, tem que ser comemorado, sim, mas acima de tudo para reflexão. Porque dentro do contexto histórico, ao longo da civilização humana, inclusive aqui no Brasil, o patriarcado sempre esteve à frente nas decisões para criar regras, leis, normas e condutas, diretrizes que viriam a nortear a sociedade como um todo, inclusive nas famílias, e cabendo ao homem a condição de ser o dominador, o provedor, centralizando as decisões em suas mãos, e a mulher somente a condição de ser subserviente e submissa, cabendo a ela apenas questões domésticas. Mas com o advento do feminismo, isso tudo foi sendo confrontado e muitas conquistas vieram sendo celebradas. Situações como hoje parecem ser normais, até pouco tempo atrás não eram, como por exemplo, direito ao voto, que a mulher somente em 1934 foi possível fazê-lo aqui no Brasil. E o direito de trabalhar fora, a mulher não tinha até 1962, porque o Código de Processo Civil previa que, para que isso viesse a acontecer, ela teria que pedir autorização por escrito ao seu marido, que concederia ou não. E apesar dos inúmeros avanços, nós podemos ainda verificar na sociedade comportamentos que deixam claros a herança do patriarcado na reprodução de comportamentos que a sociologia conseguiu identificar, criando nomenclaturas para melhor entendimento, como por exemplo o sexismo, que vem a ser a discriminação entre gêneros em relação aos papéis que eles devem executar dentro da sociedade, coisas de homem, coisas de mulher, na forma de agir, pensar, falar, se comportar, se vestir. Homens vestem rosa, mulheres vestem azul. Homem, por que você está chorando? Isso é coisa de mulher. Mulher, por que está esbravejando, como o comprometido, falando alto? Você está de TPM? Ora, isso seria coisa de homem. Mulher não se comporta desse jeito. Mulher, por que você está no bar? Isso é coisa de homem. Homem, por que está lavando louça? Isso é coisa de mulher. Uma música que deixa bem claro e evidente esse tipo de comportamento é uma que foi gravada pelo Xande de Pilares, que no trecho dela diz que, com tanta roupa suja em casa, você vindo atrás de mim. Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim. Ora, isso deixa bem claro o sexismo. E no machismo estrutural, isso fica muito bem claro, onde se reproduz a lógica machista, por naturalidade. No meio corporativo, nas instituições, mulheres têm salário muito abaixo dos homens, já ficou comprovado isso, mesmo tendo qualificação. Tem vagas que muitas vezes não são preenchidas porque se entende que são exclusivamente para homens, porque tem que ter liderança. Não, na verdade, não tem que ter liderança, somente tem que ter competência e meritocracia. E isso não vem sendo observado. Instituições de renome históricas também deixam isso bem claro, como por exemplo a Academia Brasileira de Letras, que ao longo dos seus 127 anos, somente agora a 12ª mulher ela foi nomeada para a chamada Academia dos Imortais. No STF, Superior Tribunal Federal aqui do Brasil, ao longo da sua existência em 132 anos, somente 3 mulheres foram nomeadas como ministras. Mas por que isso? Falta competência, habilidade e qualificação? Não, de modo algum. Somente se reproduz essa lógica do machismo. Isso deve ser questionado sempre. E quanto ao misógino, a misoginia? O misógino vem a ser aquele que tem ódio, aversão à figura feminina. Ele não é homossexual, pelo contrário, ele tem prazer pelo sexo feminino, quanto à sua orientação sexual, porém tem essa aversão. E tem origem, isso, em geral, na sua infância. São traumas infantis internalizados e que vivenciou com figuras femininas, principalmente envolvendo a sua mãe. E também nas relações sociais em que envolvam mulheres, estas colocam em xeque, muitas vezes, a sua masculinidade, ou seja, representa ameaça. Então, são pessoas que têm que ser confrontadas. Nas suas relações amorosas, a mulher
ela nunca pode se mostrar em destaque. Então, ela tem que ser necessário ser depreciada e desqualificada. Nem que para isso tenha que pôr em prática violência física, moral, psicológica e muitas vezes patrimoniais. E quando ela toma uma decisão essa que tem que ser, cabe exclusivamente a ele, decisão inclusive do ato da separação, ela tem que ser eliminada, porque só ele cabe esse ato de se separar. Então, logo, ela tem que ser eliminada e assassinada, quando dá origem ao feminicídio, que infelizmente tem aumentado em números assustadores aqui no Brasil. Esses fenômenos sociais que são heranças de patriarcados que acabam impactando a saúde mental das mulheres. Mas como mudar isso? Através de políticas públicas, conscientização da sociedade, principalmente nas famílias e nas crianças, para que possamos quebrar essa lógica machista e a sociedade possa entender que tanto o gênero masculino quanto feminino são iguais diante da sociedade e das leis.